batismo, um testemunho público da sua salvação. Precisamos ser salvos para fora do mundo. Enquanto pertencermos ao mundo, estaremos em estado de perdição. É imperativo que entendamos o estado do homem diante de Deus. As pessoas do mundo não precisam fazer nada para perecer. Ninguém precisa matar para perecer, bem como ninguém deixará de perecer se não matar. O mundo todo está perecendo, mas Deus está resgatando alguns desses. O mundo como um todo já está condenado, mas um indivíduo aqui e outro ali estão sendo salvos. Não é como separar 50 ovelhas para um lado e 50 bodes para o outro em um rebanho de 100, mas é como pegar uns poucos peixes num mar de peixes. Todos aqueles que são apanhados na rede são salvos, enquanto aqueles que permanecem no mar ainda estão perdidos. A salvação ou perdição de alguém não depende de sua conduta pessoal, mas de onde tal pessoa se encontra. Se ela está no barco, está salva; se ela ainda está no mar, está perdida. Não faz diferença se alguém é bom ou mau, um cavalheiro ou um vilão, uma pessoa conscienciosa ou não. Basta que uma pessoa esteja no mundo para estar perdida. Se ela não saiu, não deixou o lugar que está sob julgamento, ela é um pecador condenado. Salvação é uma questão de posição. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5:19. Não é necessário que uma pessoa peque para ser pecadora. Por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Desde que alguém esteja em Adão, ou seja, no mundo, essa pessoa está em oposição a Deus e é, portanto, inimiga de Deus. Sua posição está errada, pois é uma posição de perdição. Essa é a história dos não salvos. Devemos compreender com clareza o real significado de salvação. Essa palavra é utilizada frequentemente de forma confusa. Hoje, vida eterna não é tão abrangente quanto salvação, pois vida eterna é uma questão pessoal. Por outro lado, ser salvo indica, além do recebimento da vida eterna, a separação de uma determinada irmandade. Portanto, ter vida eterna é uma questão puramente pessoal, ao passo que ser salvo envolve os aspectos pessoal e corporativo. Salvação envolve deixar uma raça e passar a pertencer a outra. Vida eterna simplesmente indica onde a pessoa entrou, mas não de onde ela veio. Salvação tanto inclui o sair como o ingressar, enquanto a vida eterna simplesmente lida com o ingressar. Consequentemente, na presente era, o escopo da salvação é mais abrangente do que o escopo da vida eterna, porque diz respeito à questão de ser livrado do mundo e da saída deste. Segundo a Bíblia, os 4 fatos cardinais com respeito ao mundo são: a. O mundo está condenado ou julgado diante de Deus; b. O mundo jaz no maligno; c. O mundo crucificou o Senhor Jesus; e d. O mundo é inimigo de Deus. Deve-se notar que o mundo não apenas peça, mas também crucificou o Senhor Jesus. Portanto, o mundo é inimigo de Deus. Esses são os 4 fatos fundamentais sobre o mundo, do ponto de vista de Deus. Todos os que estão no mundo, independente de sua conduta, já estão julgados e portanto encontram-se em estado de perdição. O que está errado com as pessoas neste mundo é muito mais do que os atos injustos que cometem, é a própria posição diante de Deus que está errada. Como pode alguém abandonar o mundo se este ainda o atrai? Mas se um dia essa pessoa tiver seus olhos abertos para ver a posição em que o mundo se encontra diante de Deus, por mais atraente que o mundo possa ser, ela o abandonará. Portanto, salvação diz respeito à libertação de um relacionamento impróprio com o mundo bem como de uma posição indevida neste mundo. As pessoas que mataram o Senhor exclamaram: caia sobre nós o seu sangue, e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Embora não sejamos diretamente responsáveis pela morte do Senhor Jesus, foram nossos antepassados que o mataram. Embora não estejamos diretamente envolvidos no ato, todavia pertencemos à mesma irmandade que matou o Senhor. Essa irmandade é inimiga de Deus e está condenada. O fato de estarmos certos ou errados é irrelevante. Precisamos ser iluminados de forma a ver que a raça a qual pertencemos está errada.
O mundo em que vivemos está errado pois matou o Senhor Jesus e, portanto, constituiu-se em inimigo de Deus. Já está julgado por Deus. Precisamos ser libertados desse relacionamento. Precisamos ser livrados dessa posição. O que, então, significa salvação? Ser salvo é ser libertado dessa irmandade, dessa posição, e desse relacionamento com o mundo. Em outras palavras, é sair do mundo. As pessoas normalmente se preocupam com sua justificação pessoal, mas elas precisam ser lembradas do lugar de onde foram salvas. Salvação é ser salvo do mundo, para fora do mundo, não apenas ser tirado do inferno, pois o mundo está sob julgamento de Deus. O batismo segue o crer. Não há qualquer sombra de dúvida de que quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Temos anunciado estas boas novas por muitos anos. Tão logo uma pessoa, quem quer que seja, crê no Senhor Jesus, ela recebe vida eterna e, portanto, goza o favor de Deus para sempre. Sim, você creu e, de fato, tem vida eterna. Mas você ainda não é considerado uma pessoa salva aos olhos do mundo. Enquanto você não for batizado, as pessoas não o considerarão salvo. Por quê? Porque ninguém sabe que você é diferente do resto do mundo. Você precisa se levantar e ser batizado, declarando o fim do seu relacionamento com o mundo. O que é batismo? É a sua emancipação do mundo. O batismo liberta da raça a qual você pertencia. O mundo sabia que você era um com ele, mas no momento em que é batizado, o mundo imediatamente se conscientiza de que você não tem mais nada com ele. A amizade mantida por tantos anos chegou ao fim. Você foi sepultado e sua carreira no mundo terminou. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque tendo crido e tendo sido batizados, agora torna-se patente qual é a nossa posição. Se não houvesse fé, não haveria aquele fato interior que traz realidade. Mas com a realidade interior, o batismo coloca a pessoa fora do mundo e põe fim ao seu relacionamento com ele. Batismo, portanto, é separação. Sem batismo não há testemunho. Quem, porém, não crer será condenado. O não crer é suficiente para a condenação. Se uma pessoa pertence à irmandade do mundo, sua descrença sela a sua condenação. Por outro lado, aquele que crê deve ser batizado, porque enquanto não for batizado tal pessoa não terá testemunhado de forma visível que saiu do mundo. Há 3 fatos surpreendentes no mundo religioso do judaísmo, hinduísmo e islamismo. O judaísmo persegue os batizados. Entre os judeus, alguém pode ser cristão secretamente, sem ser perseguido. A maior dificuldade para centenas e milhares de judeus não é crer no Senhor Jesus mas o ser batizado. Uma vez batizada, a pessoa pode ser lançada expulsa e deserdada. O hinduísmo hostiliza os batizados. Na Índia, ninguém o incomodará se você não se batizar. Mas tão logo alguém se batiza, tal pessoa é hostilizada. É como se o mundo não se importasse com que pessoas tenham vida eterna mas resistisse a qualquer um que seja batizado. O islamismo mata os batizados. A reação do islamismo é mais severa. É raro encontrar uma pessoa convertida do islamismo para o cristianismo, pois os muçulmanos matam tais pessoas. Um dos obreiros mais bem-sucedidos entre os muçulmanos, o Dr. Zwemer, certa vez declarou que seu trabalho nunca seria grande porque os resultados de seu labor acabavam sendo mortos, ninguém sobrevivia. Dentre os muçulmanos, aqueles que criam deveriam ser imediatamente mandados para longe ou, caso contrário, em 2 ou 3 dias após o batismo seriam mortos. Se alguém se torna cristão secretamente, o mundo ainda o considera um dos seus. O crente poderá até dizer que é salvo, mas o mundo não aceitará tal declaração. Quando essa pessoa se batiza, ela leva o mundo a ver sua salvação. O mundo ainda considerará uma pessoa como sendo sua, a menos que ela manifeste externamente sua fé interior. Por exemplo, em Jungkulen,
Focho, a um festival dedicado a um ídolo, no outono. Habitualmente, todos os habitantes participam do festival. Suponhamos que alguém venha crer no Senhor Jesus e diga aos seus conterrâneos que, por isso, não pode mais comparecer ao festival. Ainda assim, as pessoas continuarão na expectativa da sua participação. Mas tão logo essa pessoa se batizar, todos saberão que ela deixou o mundo e não contarão mais com ela. Portanto, o batismo é a melhor forma de separação. Através do batismo o crente declara a todos que ele terminou seu relacionamento com o mundo e saiu dele. Uma vez que o batismo é um testemunho público, deve ser realizado de forma pública. Frequentemente, pessoas que não creem no Senhor vão a reuniões de batismo. Mas alguns crentes sugerem que, a fim de evitar confusão, não deveria haver muitos espectadores em tais reuniões. Se é assim que deve ser, isso significa que João Batista ainda tem algo a aprender com tais crentes, pois sem dúvida, a cena às margens do Rio Jordão deveria ser bastante desorganizada. Não, deixemos que o mundo testemunhe o que estamos fazendo. Já morremos em Cristo. Devemos crer nesse fato. Ao sermos imersos na água, e ao emergirmos dela, declaramos que estamos do outro lado do sepulcro. Isso é ressurreição. A ordenança de Romanos 6 é de nos considerarmos vivos para Deus em Cristo Jesus e mortos em Cristo Jesus para o pecado. Ainda que em nós mesmos não sintamos nenhuma diferença, ainda assim esta experiência gloriosa está em Cristo. Esperamos sinceramente que todos que creram recentemente sejam exercitados nisso. Ao perceber que estão mortos, eles se deixam sepultar nas águas. E ao ver que estão ressurretos, saem das águas para servir a Deus. Extraído do livro Um Sacrifício Vivo. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.